paz, amados. Sejam todos bem-vindos ao culto da família, graças a Deus. Eu gostaria que todos colocassem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos de número 84. Salmos de número 84. Em nome de Jesus, vamos ler Salmos 84, os primeiros 4 versos. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Glória a Deus. Estava conversando agora com o Nilson, e ele falou que subiu a estrada e houve um acidente, né? E eu fiquei refletindo quando ele falava sobre o salmo que eu estava já preparado, esse salmo. Há famílias que não vão poder dizer isso, que estão felizes porque estão enlutadas no dia de hoje. Outras estão nos hospitais, mas você está aqui na casa do Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você está protegido, a sua casa está protegida pela mão de Deus Todo-Poderoso, né? Então, o Salmo diz que se o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, nós também encontramos refúgio, amparo, proteção na casa do Pai, porque é onde nós encontramos o alento, uma palavra amiga, um abraço. Como gostoso é cada um chegando, subindo e se abraçando, dizendo: que bom eu estou vendo você aqui, né? A missionária Rose e o presbítero Cláudio, eu fiquei o dia todo ligando para eles. Eles não falaram nada. Nem um áudio. Eu falei: não é possível que meus amigos não vão falar nada, nem um oi para mim. Aí eles chegaram subindo na escada dando risada de mim, tá vendo aí? Que surpresa para você. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, né? Então, diga para o seu amado, antes de começar o culto, que bom você está aqui. Dê um abraço nele. Aleluia. Aleluia. Se você quiser ficar ao lado do seu amigo, fique à vontade. Nós vamos orar agora em família e vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite maravilhosa. Que bom, Senhor Deus, estamos na tua casa. Como diz o Salmo, Senhor Deus, nós encontramos, Senhor Deus, proteção, amparo na tua casa. Estamos felizes por isso, Senhor. Meu Deus, abençoa todos quantos estão aqui presentes na tua casa, e abençoa aqueles que irão vir, e aqueles que não puderam vir, Senhor. Coloca a tua mão, protege, guarda, livra de todos os males. Dai a tua bênção, Senhor, dai a tua proteção. Nós pedimos ao Senhor Deus que aceite os nossos louvores, aceite as glorificações que vamos subir agora ao teu trono do céu, louvando e exaltando o teu nome. Que tu possas, Senhor Deus, encher, ó Deus, as nossas vidas da tua graça e do teu poder. Nós oramos e aplaudimos a ti, ó Deus, glorificando o teu nome.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor porque Ele é digno e Ele está vivo. Então vamos adorar esse Senhor, nosso Deus, tão grande. Quer falar de palmas para o Senhor Jesus? Deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou em grande amor.
sentar, amados. Glória a Deus, graças a Deus. Que bom vocês estão aqui. Glória a Deus, está bonita a igreja hoje. Glória a Deus. Nós estamos aí com a presença da nossa vizinha, irmã Nath, né, irmã Nath? Seja bem-vinda. Amém, graças a Deus. A Gabriela, eu já falei para ela domingo passado, não chamo mais de visita, é da casa. Glória a Deus. E a Manate também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, estamos com a presença do pastor Eduardo, a missionária Ivone, muito obrigado à Revelação Divina, e da igreja Filadélfia, a Assembleia de Deus da Filadélfia, a missionária Rose e o presbítero Cláudio, graças a Deus. E os nossos amigos, né? Sim, a Sabrina também não foi, era da casa. Não fala mais, é da casa. Seja bem-vinda, querida. Alguém já deu um abraço? Sim, um abraço nela. Mas, gente, eu estou muito feliz também, gente, que eu quero dizer que eu tenho um casal aqui que está aqui conosco, que é o André e a Stephanie, né? O André está ali, o Stephanie. Glória a Deus. Eu fiz o casamento deles. Eu e a Marlene fizemos o casamento desse casal. Glória a Por Deus. isso, eu estava louvando a Deus e, com permissão a vocês, meus queridos, eu gostaria de fazer uma oração para vocês. Amém? Vem aqui à frente. O André e a Stephanie é um casal lindo, um casal abençoado, recém-casados, né? Que bom. Marlene, vem aqui. Pega o microfone. Kézia ajuda ela. Aleluia. E a Kézia vai fazer uma oração. A Marlene vai fazer uma oração. Amém? Vem aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, na tua presença, Senhor, está esse casal, Senhor. O André, Senhor, e a Stephanie, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a vida deles, Pai. Abençoa, Senhor, esta união. Abençoa, Senhor, este lar, Pai. Que eles possam cada dia mais estar unidos em amor. No propósito, Senhor, primeiramente de te servir, de te adorar. E no propósito, Senhor, de ser uma família forte, uma família vencedora, em que o adversário não tem poder sobre este lar, sobre essas vidas, Senhor. Acampa, Deus, os teus anjos e guarda a vida deles. Protege, Senhor. Esconde eles, Senhor, no teu esconderijo, Pai. E sustenta com a tua mão de poder, Senhor. Com a tua destra, Senhor. E que nada, que nem no laço do passarinheiro, possa rondar o lar deles, possa rondar a vida deles, mas que eles possam estar, Senhor, sustentado e dirigido por ti, Senhor. Fortalece, Senhor, as suas vidas, Senhor. Fortalece, Senhor, o seu coração. Une, Senhor, cada dia mais em amor, Senhor, em cumplicidade, Senhor. Que eles possam ser bem-sucedidos, que eles possam ser prósperos, cada dia mais, no nome de Jesus. Nós declaramos bênção e declaramos paz, declaramos alegria, declaramos saúde, prosperidade, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus querido, Deus poderoso. Deus, Aleluia. Deus aleluia. grandioso. Aleluia. Glória. Como é bom. Aleluia. Nós amamos muito o André e a Stephanie. Graças a Deus, Deus abençoe. A casa é do Pai, é vossa casa. Venham congregar com a gente, venham estar aqui pertinho, mora aqui pertinho, vizinho de vocês. Né? Vocês são do lado de lá, eles são do lado da faculdade ali, pertinho da faculdade, somos vizinhos de vocês. Glória a Deus. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Deus vai falar tremendamente nessa noite, meu Deus. Quer ser arrepiado? Meu Deus. Nossa, meu Deus, estou sentindo a unção de Deus.
Missionária Ivone, missionária Rose, nossa amiga, venha trazer uma palavra de saudação agora. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Paz, Senhor, igreja. Oh, meu Deus, me perdoa, viu, meu pastor, de não ter respondido. Olha, essa semana foi bem corrida, mas glória a Deus por isso, né? Aí a minha amiga Lígia falou, você sumiu. Aí, Ivone, você sumiu. Eu falei, gente, não sabia que era tão querida. Mas, glória a Deus, muita correria mesmo, não é nem falta de, sabe, pra não estar me respondendo, não é mesmo, gente, me perdoa, é que realmente tem hora que não dá pra pegar no celular, né, porque a gente que trabalha fora administra casa, família, ministério, enfim, tá, me perdoa, eu tô perdoada. Amém, né? Aí eu fico tão feliz quando eu vejo casalzinho novo assim. Minha filha tá lá preparando o casamento. É um ano. Mas é o ano que vem, mas meu coração já tá assim, ai meu Deus, sabe assim? Tem duas. Mas eu já tô me preparando, né? Porque é diferente, né? Você chegar em casa e já não vê ela ali. Eu fico, ai Senhor, meu pai me prepara, né? Porque você ver a vida dela faz parte, né, gente? Irmãos, abre as vossas Bíblias lá no livro de João. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. João 5. Aleluia. Glória a Deus. 5, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora, irmãos, abra lá no livro de Marcos, no capítulo 2, que também fala a história de um outro paralítico. Aleluia. Marcos 2, no seu versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Marcos 2, versículo 2. Diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Glória. É interessante aqui, nós estamos falando de amigos, né? E o Senhor me deu essa palavra essa semana que nós tivemos um culto de amigos lá. E a importância de termos amigos. Nós temos aqui 2 relatos, né? Um paralítico que ficava 38 anos. Se a gente for entrar na história, meu Deus, 38 anos, esse homem ali, ninguém se compadeceu dele de falar: nossa, eu vou te ajudar. A gente não consegue fazer nada sozinho, irmãos. Nós precisamos um do outro. Você pode olhar para o teu irmão e falar: você é importante. E aqui um outro relato de também um paralítico, mas que 4 homens se compadeceram da situação daquele homem. E em ambos os textos fala que existia uma grande multidão. Amizades, irmãos, que nos levam para perto de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus todos os dias. Eu falo: Senhor, eu me considero uma bem-aventurada porque eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Aleluia.
Aleluia. E se alguém aqui não tiver, ore para que Deus prepare amigos que te levem para perto de Deus, para a presença de Deus. Este homem aqui tinha 4 amigos que romperam a multidão. Falou: olha, não dá, mas a gente vai te colocar na presença daquele que pode te curar. Deus. Aleluia. Para termos amigos, irmãos, que nos conduza para a presença de Deus e que nos leve para a presença de Deus e mais perto de Deus. Aleluia. E também nós nos colocarmos como amigos que levem pessoas a Cristo. É verdade. Aleluia. Sermos remédio para as pessoas, levarmos saúde, levarmos libertação para pessoas. E tem um outro texto lá em Êxodo, que quando Israel estava ali lutando com os amalequitas, Moisés subiu ali no cume. Aleluia. E diz que quando a mão dele estava estendida, Israel ia lá e prevalecia. Glória a Deus. Irmãos, na nossa caminhada, nem todo dia a gente está bem. É verdade. Nem todo dia a gente quer estar na presença de Deus. A gente quer estar na igreja. Nem todo dia. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente não está afim. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala assim que é melhor andar em 2 do que em 1. Aleluia. E diz lá na palavra de Deus que quando Moisés cansava, o Senhor preparou ali amigos, Arão e Hur. Aleluia, irmãos, no meio da diversidade, das dores, das tribulações que a gente passa, das dificuldades que a gente passa, o cansaço bate. Tem hora que a gente fala: Senhor, está tão difícil, nos ajuda. Aleluia. E Deus vai preparar amigos, aleluia, pessoas que te ajudem em oração, que te ajudem em suas guerras, em suas batalhas. Aleluia. E quando Moisés cansava, Arão e Hur estendiam as mãos, te ajudavam ali, Moisés. Aleluia. É importante termos amigos. Amigos, porque tem dia, irmãos, que a gente não consegue orar. E a gente fala: olha, me ajuda em oração. Aleluia. Seja um amigo, adote alguém em oração. Conduza, permita-se a levar pessoas para a presença de Deus, a ser remédio, aleluia, para o enfermo, a proclamar libertação aos cativos, aleluia. Nós fomos escolhidos para fazermos a diferença, aleluia. Nós somos a luz, irmãos. Glória a Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se permita ser remédio para vidas. Aleluia. E levar pessoas a Jesus. Glória a Jesus. Ontem nós fizemos um trabalho de evangelismo. E aí tem muitas experiências, irmãos. Pessoas com o coração fechado, que quando a gente abordava, eu fui abordar uma senhora, ela simplesmente ficava olhando para mim, ela virou as costas e Deus abençoe. Eu não sei o que levou aquela pessoa a endurecer o coração, irmãos. E eu estava falando ali com os jovens, né, que foram, eu falei: não, abençoa. Eu falei: Senhor, Deus abençoe, porque a gente não sabe o que levou aquela pessoa a endurecer o coração. Se ela foi decepcionada no ministério, se as coisas não aconteceram. Irmãos, nem todo mundo tem a mesma medida de fé que a gente tem. Aleluia, nem todo mundo. E aí eu olhava assim, falei assim: uns com o coração mais aberto, outros com o coração mais fechado. Aleluia. Mas o que o Senhor falou para mim ali durante aquele trabalho: olha, você vai lançar a semente. Aleluia. Vai vir outro, vai regar, mas quem vai dar o crescimento sou eu. Aleluia. Irmãos, é muito gratificante você levar o amor de Cristo. É muito gratificante. Pessoas receberam oração, pessoas abriram o coração, e a gente se permitir se doar. Aleluia. Se doe para o reino, se doe para fazer as coisas para Jesus. Jesus não deve nada para ninguém, meu irmão. Jesus não deve nada para ninguém. Hoje eu estava conversando com as minhas filhas, ela falou assim: mas mãe, tudo você vai ali à igreja? Eu falei: é prazeroso. É prazeroso. E por mais que a gente faça, a gente entra devendo glória a Deus, irmãos. Por mais que a gente faça. Em Salmos diz assim: o que darei ao
serviços que Ele tem nos feito. Por mais que nós venhamos dar, a gente vai sempre dever. Aleluia. Então esse pouquinho, sabe assim, vamos fazer com intensidade, com alegria. A palavra de Deus diz assim, ó, servir ao Senhor com tristeza? Não. É com alegria. É com alegria. Então é prazeroso. Aleluia. Se permita, irmãos, se permita ser amigo, aleluia, de conduzir pessoas a Cristo. Amém? E adote uma amiga em oração. Aleluia. Adote eu em oração, irmão, porque eu sou carente das orações dos irmãos, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, missionário, muito obrigado, graças a Deus. Irmãos, nós estamos aí, vocês perceberam, quem vem acompanhando, nós estamos pintando a igreja, o Nilson está nos ajudando a pintar a igreja. Glória a Deus. Amanhã, terça-feira, vamos dar a segunda mão, vamos pintar a frente da igreja, está chegando mais aquisição, chegou agora o Gil, o meu genro, ofertou dois desses aqui, né? Pedestais. Jovem assim, jovem se esquece. Até o nome das filhas às vezes eu troco. Aí, e chegou eles ofertaram, louvo a Deus. Glória a Deus. Gente, está chegando aí, sábado é o aniversário e a inauguração oficial daqui do templo, do local, né? Sábado que vem, às 18 horas. Nós estamos fazendo o culto já hoje está completando um mês. Estamos fazendo os cultos aqui, mas estamos arrumando, né? No outro salão, nós ficamos um mês preparando para inaugurar. Esse já entramos e estamos preparando aqui, fazendo, né? Arrumando. Tem muita coisa ainda a fazer, mas vamos fazer, né? E os nossos de casa nos ajudem, porque vai vir muita igreja, muitas igrejas, algumas igrejas, melhor dizendo, e então vai lotar esse lugar, então vai ficar pequeno, apertadinho, né? Mas vem mais cedo, nos ajude e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vai começar às 6 horas, sábado que vem, sábado às 6 horas, vamos estar agradecendo a Deus aqui, amém? Oficializando a igreja e agradecendo por mais um ano que o Senhor nos concede. Mais um ano, não, o primeiro ano, né? O primeiro ano. Estamos aqui agradecendo a Deus pelo primeiro ano. E por vocês, meus amigos, desde o início está aqui conosco, né? Vem de longe, mas vem nos ajudar. Isso é muito bom, né? Nós estamos felizes com isso. As nossas vizinhas, né? Estão aqui, graças a Deus também. Graças a Deus. A Sabrina um pouquinho de longe, mas ela vem. Amém. O André, a Stephanie estão convidados também. Todos estão convidados para estarmos. O obreiro, o Maciel já sabe, né? Vai trabalhar bastante. Eu falei para ele: obreiro, traga a esposa para trabalhar, né? Temos que receber as pessoas lá fora, os carros, enfim, muita gente aí para nós recebermos com alegria, todos, né? A Bandelac vai estar aqui, o pastor Aldir vai estar pregando, vai ter um coral também aqui, vai ser uma bênção, vai ter uma surpresa aí que as meninas estão preparando, né? Então vamos deixar aí as coisas acontecerem, então vai ter muita coisa boa aí, né? Em nome de Jesus, né? Então louvo a Deus por isso, graças a Deus, estamos muito felizes e ansiosos. Olha, gente, essa noite eu sonhei com o aniversário, gente, eu sonhei com tanta gente e louvando com a igreja, que a minha esposa até me balançou: você está falando aí? Eu falei: não, estou cantando com a igreja, né? É muito bom, graças a Deus por isso, glória a Deus. Missionária Ivone, traga uma saudação, depois uma oração que nós fazemos aqui, oração pela família, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu digo um mistério. Toda vez que eu venho aqui, graças a Deus, uma história, é uma novidade e realmente nós já vamos no mundo juntos, né? E eu fico feliz, eu me alegro porque Deus está na casa
Deus está presente. Glória a Deus. Deus está aqui neste momento. Glória a E é Deus. um novo começo. Como diz a missionária Rosa, nós vamos ter uma nova história com o Pai neste lugar. Aleluia. Nós já profetizamos que algo grande acontecerá aqui. Aleluia. Então, se nós estivermos atentos à palavra, como já foi ministrado com a missionária Rose hoje, nessa noite, como vai ser ministrado, vai completando. Aleluia. À noite, nós vamos ver como Deus é maravilhoso. E eu estava vendo a missionária Rose ministrar, eu falei, meu Deus, o Senhor é fiel. Porque a senhora veio falar sobre amigos. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração para trazer da igreja, que fala da misericórdia do Senhor e como Ele é fiel. Eu falei assim, meu Deus, como a nossa fiação com o Senhor, ela vem trazendo, se ajudando e confirmando aquilo que Ele quer para a igreja, que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente saiba como é importante nós termos amigos, nós termos essa união, para nós termos, Pai, essa compaixão um com os outros. Que isso é a igreja, que nós temos que ter é compaixão. E aqui em Lamentações 3, 22, versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. 23, novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Que coisa linda. O Senhor, Ele é fiel com nós todos os dias. Às vezes nós não merecemos, mas a misericórdia dEle vem sendo renovada. A misericórdia dEle traz para a gente a certeza de um amanhecer maravilhoso, de um dia que o Senhor está guardando, nos livrando de todo mal, que a presença dEle e a misericórdia dEle nos acompanha todos os dias. Isso nós podemos agradecer ao Senhor, porque a presença dEle está conosco, porque Ele está assim, ó, caminhando. Ele nos escolheu a nós por esse amor tão grande. Aleluia. Como foi falado hoje na igreja, que foi pago com um grande preço, por amor por mim, por você. Aleluia. Igreja. Então vamos se colocar de pé, já vamos estar orando pelas famílias, pelos ministérios, entregar a festividade que vai ser feita aqui no sábado. Glória a Deus. Entregar, Senhor, os pastores que vão estar aqui nesse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Aleluia. nessa hora estamos aqui, Senhor, orando, pedindo para Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai entrando, Senhor, em cada lar. Sim, vai visitando, Senhor, as famílias, Pai. Senhor, eu não conheço, mas Tu conheces, Pai. O Senhor vai se levantar, deitar, Pai, de cada um, Senhor, que está aqui nessa noite. Pai, eu te peço, vai passando em revista, Pai. Vai entrando, Senhor, nos seus lares, Pai. Vai visitando, Senhor, seus celeiros, Pai. Visita, Senhor, as suas vidas financeiras. Toma, Senhor, a tua vida, Pai. Não seja Jesus emocional nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, Pai. Obrigado porque a sua misericórdia vai se renovando a cada dia sobre as nossas vidas. Pai, eu também te peço, Senhor, por este bairro, Pai. Vai visitando, Senhor, seus vizinhos da direita, da esquerda. Visita, Senhor, este bairro, Pai. Coloca tuas mãos poderosas, Espírito Santo de Deus. Que cada um possa sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. E possa te conhecer, poder viver, Senhor, Pai. Não seja Jesus, a tua água, Senhor, que aquela água que nunca mais nós teremos sede, Pai. Ah, Senhor, o teu consolador que nos guarda todos os dias, Pai. E que, Senhor, que o Senhor derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. O bálsamo, Senhor, Pai, a cada dia. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, no hospital, Pai, que está aqui próximo, Pai. Vai visitando, Senhor, a cada leito. Vai visitando cada enfermeiro, cada médico, Pai. Em nome de Jesus, renova, Senhor, as forças, Senhor, dos teus filhos ali, Pai. Vai guardando, Pai. Vai protegendo, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite eu te peço em especial, Pai. Senhor, a tua igreja está se preparando, Pai, para uma grande festa.
Cristo, Pai. Sim, meu Que Deus. vidas eles se reconciliaram a Ti, É, Pai. Senhor Deus, em nome de Em Jesus. Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai trazendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teus filhos, Pai, para Te adorar. Sim, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Pai, que nesse grande dia, como reconhecimento, Senhor, pela Tua obra, Espírito Aleluia. Santo de Deus, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu chamado, Senhor, para cada vida, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai. Senhor, visita, Senhor, a cada um, Espírito meu Deus. Santo de Deus. Pai, no mesmo nome do Senhor está visitando nessa noite, Sim, Pai. Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, creio, vai Jesus. visitando, Teu poder. vai derramando, Senhor. Sim, meu Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Pai. Senhor, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem Senhor, aqui nesta noite, Pai, eu tenho a certeza, Espírito Santo de Aleluia. Deus, Pai, que não sairá da mesma Aleluia. porque o Senhor está presente. Glória a Deus. E o Senhor conhece o coração Aleluia. de cada um. Amém. Não vai visitando, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, passa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim eu te agradeço e deixo, Senhor, a tua paz e a tua presença, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, se lembrar, Senhor, Pai, que a sua misericórdia, a sua graça, Senhor, Pai, seja presente nas nossas vidas. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amém. Deixa sentar. Muito obrigado, missionária Ivone. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por cada vida. Ó Senhor, está pronta a música aí para louvar o Senhor Jesus? Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus? Pode usar o seu, que já está treinado bem. Você quer uma cadeira, um microfone, uma cadeira, um pedestal também, muito bem. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então, essa semana, pastor, eu estava... Na verdade, ontem eu falei assim, poxa, eu gosto tanto de louvar lá no pastor Carlos, pastor José Carlos, chamar de Carlos, e amém, Carlos, né? Quando tem nome composto assim, a gente fica livre de estar chamando por todos os nomes. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar na Shopee, será que dá tempo de entregar? Porque eu queria comprar 2 pedestais. Porque quando eu vou lá louvar, eu tenho aquela dificuldade, às vezes a minha esposa tem que segurar o microfone com a mão, tudo. E aí quando eu chego aqui, o seu genro. Então assim, Deus é maravilhoso, toca em um, toca no outro, né? E assim a obra vai se fazendo. Fico muito feliz de estar aqui hoje, vendo esse lugar maravilhoso. Quando nós íamos na outra igreja, né? Nós sabíamos que a promessa era grande, a gente sabia que aquele espaço em pouco tempo ia ficar pequeno e que vocês precisariam de um espaço maior. E eu vejo assim o trabalho que Deus tem feito nesse ministério. Quando os sinais de Deus estão presentes em um ministério, quando a gente vê as coisas fluírem da maneira que se flui no Ministério Restauração e Avivamento, a gente fala, este lugar é um lugar de Deus, mais uma casa
que o nosso Deus preparou para cada um de nós. Obrigado, Jesus. E assim, Aleluia. eu já profetizo aqui hoje que ainda vai ser inaugurado, né, pastor? Hoje já vai ficar pequeno de novo. Nossa igreja lá na casa do nosso pastor, foi tão empolgante a gente vendo a reforma, né? O pastor derrubando as paredes da casa dele, começou na garagem, abriu a sala, abriu a cozinha, vamos construir em cima e deixar a igreja embaixo. E de repente, toda aquela empolgação, quando a gente olhou assim, nossa, ficou tão pequeno agora. Né? E quanto maior ficar, aí Deus foi preparando, eu tenho certeza que não vai ser diferente também aqui nesse ministério. Glória a Deus. Esse louvor, ele tem uma letra, eu discordo um pouquinho do autor, e com toda a liberdade, eu acho que nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós estamos guardando a nossa vida para Ele, não gastando a nossa vida, porque eu não creio que servir a Deus é gastar a minha vida. Eu estou aqui só ganhando. Glória a Deus. Estou só adquirindo. E o louvor também fala perdendo tudo. E na verdade, desde o momento que eu me acheguei a Cristo, Aleluia. eu confesso aos irmãos que muitas foram as lutas, mas maiores foram as vitórias. Então eu louvo que eu deixo tudo por alegria, com alegria, porque muito é a alegria de nós estarmos aqui presentes na casa do Senhor. Deixando tudo com amor e com alegria dos meus dias, levando o caminho, rejeitando a seriedade, cada vez mais diminuindo. Nele meu prazer está, eu não sou
recompensa Ele virá. Soberano em poder Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou guardando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou guardando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Ele virá. Soberano em poder Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Eduardo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos convidar antes de louvarmos, antecedendo a mensagem, o nosso irmão Nilson para fazer a oração pelas ofertas. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, que maravilha quando nós falamos, vamos à casa do Pai, porque ali nós vamos nos encher, nós vamos nos fortalecer mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês, para mais um ano, porque o Senhor está sobre esse lugar. E quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, o que nós temos mais o que fazer é adorar em espírito e em verdade. Então, eu só vou, não é necessário abrir a Bíblia, tá? Eu só vou ler uma parte nos Salmos 117, onde nos fala: Deus é louvado. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Não tem coisa melhor quando nós estamos na casa do Pai, adorar e bendizer o seu santo nome. Aqui nós já falamos de amigos, e como é bom ter amigos, mas não só de boca, é de coração. Aleluia. E quando nós pensamos na pessoa, no mesmo instante parece como diz, a conexão espiritual. Que nem o pastor falou, liguei para a Rosa, para o Cláudio, e não atenderam. E de repente sobe a escada, quem? O Cláudio e a Rosa. Mas não é acaso, porque quando nós chegamos aqui já estava o Criador. Já está o Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos nos levantar para orar sobre o dízimo das ofertas e agradecer ao Senhor por mais um dia de estar na presença dEle, porque muitos não estão e não poderão jamais estar. Mas nós agradecemos por estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aqui os teus filhos, Pai, queridos e escolhidos, para estar aqui neste momento, Pai. Que o Senhor fala que está aqui somente aqueles que eu escolhi para estar aqui hoje. Em nome de Jesus. E nós te damos graças por tudo, Pai.
Nós pedimos, Senhor, abençoe os nossos dízimos, as nossas ofertas, abençoe aqueles que puderam trazer e que não pôde trazer, mas o Senhor abençoe, Senhor, no teu santo nome e poder do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o que pôde trazer e o que não pôde, Pai. Em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos. Ó Pai, abre portas aonde está fechado. Aqueles que estão necessitados de um emprego, meu Pai, que o Senhor abre portas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor traga cura, meu Pai. Em nome de Jesus. Aquela mãe que está pedindo para os seus filhos, Senhor, neste momento chorando no seu quarto, meu Pai, naquele oculto que o Senhor pede, entra no teu oculto e fale comigo, e eu responder-te-ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um, conforme a sua necessidade e conforme o teu querer, porque o meu querer é pequeno para o teu querer, que é tão grande, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sacrifício de amor.
vai ficar na companhia do pastor Eduardo, que vai trazer a palavra dos céus, e a missionária Ivone vai fazer a oração, intercedendo pelo seu esposo. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento novamente a igreja, com o Senhor. Senhor, está aqui, Senhor, teu filho Jesus, que vai ministrar, Senhor, a tua palavra, Pai, qual já tocou o coração. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, usa, Senhor, teu filho, grandemente, Pai. Pai, que a tua palavra, Espírito Santo de Deus, venha ser plantada, ministrada, Senhor, a cada coração, Sim, Pai. E que nós podemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Pai, com a posse, Pai, por cada palavra, Senhor, traga, Senhor, para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, os irmãos podem ficar à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de festa. Glória a Deus. Aleluia. Muitos já passaram com a família. Desde sexta-feira, né? Nós estamos vivendo esse feriado, muitos estão em comunhão com a família, muitos puderam dar uma folga para o trabalho. E hoje é o terceiro dia, né? Essa grande festa. Aleluia. Glória a Deus. Hoje celebramos a Páscoa. E se nós formos um pouco lá atrás na história dos judeus, a Páscoa, se não era a maior, pelo menos ela está entre as maiores festas do calendário judeu. E uma das festas anuais onde o povo fazia de tudo para conseguir chegar ao templo. Para conseguir chegar ao templo e adorar ao Deus vivo. Aleluia. E eu não sei quais foram talvez as barreiras para você chegar aqui essa noite. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas você superou tudo para estar Glória a aqui Deus, Jesus, essa noite. obrigado. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com cada um de Eu nós. creio, Jesus. Deus já vem falando comigo. Eu creio. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente na vida de ninguém, de todos que estão aqui. Mas dentre as festas dos judeus, nós aqui no Brasil é a única festa que nós comemoramos. Nós temos festas cristãs no Brasil que não faz parte desse calendário bíblico, né? Então muitos lembram do Natal, né? O Natal simbolicamente comemoramos ali o nascimento de Jesus. Temos ali, por exemplo, festa que faz parte do calendário cristão, faz parte do calendário religioso. Um dia que antecede a quaresma, né? Aqueles 40 dias de jejum para chegar ali o sábado de aleluia, né? Que foi o sábado passado, né? Para chegarmos aqui hoje. E essa festa se chama Carnaval. Veja que nós vivemos, né? Não só nós no Brasil, mas o mundo todo. Parece que eles tiram o significado verdadeiro das festas, o significado verdadeiro. E o Natal hoje, para as nossas crianças, nossos filhos nascem aprendendo que é o dia do presente, é o dia do Papai Noel entregar o presente. O Carnaval para muitos é um dia de festa ali. Para muitas das nossas crianças, elas aprendem que a Páscoa é o dia do coelhinho entregar o chocolate. É o dia de... E quantos são as crianças que já têm talvez 7, 8 anos e não sabem o verdadeiro significado da Páscoa? O verdadeiro significado, o dia que o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Ele vive entre nós. Aleluia. Glória a Deus. No calendário judeu ali, a Páscoa já, desde a época que Moisés libertou ali o povo do Egito, o verdadeiro significado para o judeu
é o dia em que o anjo da morte passou, mas quem tinha o sangue do Cordeiro passado nas portas, salvou a sua família, salvou os seus primogênitos. E eu quero dizer para você hoje, aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, tem a sua vida e a sua família, todos estão protegidos debaixo do sangue que foi derramado na cruz. E quando nós falamos que é um dia de festa, o pastor leu aqui sobre o Salmo 84, o pastor eu tinha separado o Salmo 84, você vê que é uma confirmação, porque os judeus, quando eles estavam a caminho do templo, eles louvavam, eles adoravam, eles não viam a hora de estar chegando no templo, e eles comparavam ali no Salmo 84, olha, vamos estar lendo lá de novo, novamente. Você não precisa abrir não, eu leio aqui. Olha, a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece perante pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Veja só, aqueles que estavam andando no deserto para conseguir chegar ao templo, eles desejavam ser como os pássaros. Olha, felizes ali, bem-aventurados aqueles que podem morar nos átrios, não só como os sacerdotes, os levitas ali, mas até os pássaros conseguem fazer a sua casa e garantir ali a sua prole, construindo os seus ninhos, a sua descendência. Ei, como é bom estar na casa do Senhor, uma casa perante os átrios do Senhor, garantir que a minha prole esteja também debaixo dos átrios do Senhor. E eles tinham vontade de estar chegando ali, enfrentavam várias dificuldades. E vejam só, eu vou continuar aqui no 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Aleluia. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vejam só, irmãos, o vale de Baca, onde está se referindo aqui, é um lugar árido, é um lugar seco. Muitas eram as dificuldades do povo que queria ir ao templo no dia de Páscoa, que queria chegar ali, poder estar adorando a Deus. E eles passavam por esses lugares secos, mas olha, como pouco se encontra, já foi falado aqui sobre amigos, como pouco se encontra até aquele lugar seco se transforma em um lugar de fontes de água viva. Onde o servo de Deus passa a mudança. O servo de Deus é assim: cheguei no lugar seco, agora é o lugar que transborda a fonte de água. Aonde você chega, aonde você chegar, o ambiente vai mudar. Eu creio. Pessoas vão se chegar a Cristo, chegar a Deus através das suas palavras. Glória a Deus. Ei, nós não estamos aqui para ficar parados. Às vezes nós passamos por tantas situações, nós não entendemos. É assim, porque estar servindo a Deus, quando você está servindo a Deus, nem tudo faz sentido. Parece que as coisas, você acaba passando por esses vales secos. Parece que quando você está servindo a Deus, nem tudo faz sentido. Mas olha, eu quero te dizer que tudo tem o seu propósito. Quando as coisas parecem não fazer sentido, pergunte para Deus: Deus, qual é o propósito disso? Lembra de Naamã? Naamã, ele tinha ali aquela lepra. Uma menina na sua casa falou: olha,
se ele conhecesse ali, meu Deus, se ele fosse se apresentar ali o homem de Deus, as minhas terras ali, com certeza ele seria curado. E ele foi ali pensando que ia ser recebido ali com honrarias, ia ser muito bem. Nossa, eu vou chegar lá, e de repente ele chega lá e diz: eu nem quis atendê-lo. Mandou que ele fosse mergulhar 7 vezes no Jordão. E para ele quase perdeu a bênção, que para ele não fazia sentido nenhum mergulhar 7 vezes no Jordão. Às vezes para você não faz sentido nenhum as coisas de Deus, não faz sentido nenhum aquilo que você está passando, mas olha, se ele não estivesse ouvindo aqueles que falavam assim: vai lá, mergulha 7 vezes, ei, mergulha na presença do Senhor. Se ele não tivesse ouvido aqueles que estavam ali incentivando ele não teria mergulhado, ele teria perdido o seu milagre. O propósito de Deus ali era quebrar o orgulho. Não fazia sentido nenhum mergulhar 7 vezes, mas o propósito de Deus foi cumprido. O orgulho foi quebrado e a cura chegou. Aleluia. Às vezes parece que precisa acontecer algumas coisas conosco para nós darmos mais valor à casa de Deus, mas darmos mais valor à presença de Deus. Vejo que em Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Estar na presença de Deus, confiar em Deus, colocar Deus acima de tudo, é como nós estamos acostumados hoje a usar o GPS. Eu falo que eu estou até muito mal acostumado, porque eu vou para algum lugar, eu já coloco ali o destino e eu acabo confiando naquele caminho traçado. E às vezes eu nem paro para ver se aquele lá é realmente o melhor caminho. Eu acabo confiando. Mas nosso Deus, Ele é aquele que Ele prepara o caminho para você. Ele endireita o seu caminho. Às vezes nós queremos achar o caminho melhor, mas Deus fala assim: ei, você precisa mudar o seu caminho. Não é, você não tem, é você que precisa mudar. Às vezes quando a gente vai lá e ajusta a rota, às vezes Deus ajusta você mesmo. Ajusta você mesmo para você traçar a rota correta. E aqueles homens que iam ali para aquela festa de Páscoa, para chegar ao templo, eles iam fazendo um sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados da família. Se nós formos ver ali no livro de Levítico, Moisés deixou ali algumas regras para o sacrifício, dependendo se a pessoa, se era um sacerdote que pecava, o sacrifício era diferente. Se era um homem comum que pecava, era diferente. Dependendo da casta, dependendo das posses, o sacrifício era diferente. Mas todos eles tinham que oferecer ali um sacrifício. E o sacrifício era do homem comum. Era levar ali um cordeiro perfeito, sem defeito nenhum, se apresentar ali ao sacerdote, colocar as mãos sobre ele, e ele estaria ali transferindo todos os seus pecados ali para o cordeiro. E depois aquele cordeiro era imolado. O seu sangue era derramado pelos pecados daquele que ofereceu ali o sacrifício. E vejam que todos nós fomos separados de Deus pelo pecado. É o pecado que nos separa de Deus. Ali em Romanos 3, nos diz 3:23, ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém vai receber a salvação, ninguém vai chegar até agora por mérito próprio. Todos nós estamos no mesmo quadro, todos somos pecadores, sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, Aleluia. pela redenção que há em Cristo Jesus, Aleluia. ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, pela demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja só, pela graça nós somos salvos. Jesus, ele agora foi oferecido ali como um sacrifício, ali como aquele cordeiro que não podia ter defeito nenhum, que não podia, que estava ainda sendo oferecido pelo pecado daquele que ali o enviou. De repente Jesus se transforma ali no maior sacrifício, e ele entrega a sua vida pelo pecado de todos nós, por todos os nossos pecados, e o seu sangue ali é derramado. E quando nós vemos sobre o sangue é uma referência de vida para tudo. Até aqueles que não creem em Deus, eles sabem que sangue é vida. Quer ver um ambiente onde tem... Eu não gosto de julgar, mas às vezes quem estuda muito ali na área da medicina ali, ele acaba, quando está na faculdade, ele acha que é Deus, né? E quando ele se forma, ele tem certeza, né, pastor? E aí ele começa a se achar às vezes o dono da situação. Olha, nós passamos por uma situação que nós confiamos tanto na mão de um homem ali, quando nós vamos ver, nós falamos, realmente é a vontade de Deus que prevalece em tudo, não adianta. Mas olha só, o sangue é vida. Se não é o sangue, nossa vida... Existem 3 sinais que nós podemos checar para ver se há vida em alguém. São os batimentos, a respiração e os sinais cerebrais. Então, se você chegar numa pessoa que ela não está respirando, você tem pouco tempo para tentar reanimá-la. Se ela não tiver com batimentos, é pouco tempo para tentar reanimá-la. E se ela não tiver, por exemplo, se ela tiver com as pupilas dilatadas ali, talvez já é um sinal de que provavelmente o coração já parou, provavelmente não há mais respiração e provavelmente o cérebro já está comprometido. Nós até conseguimos, porque se nós formos ver a função do nosso coração, é bombear o sangue para o nosso cérebro. Conseguimos ficar sem pulmões? Há máquinas que você pode ser colocado ali e ser mantido vivo. Conseguimos ficar sem um coração? Por incrível que pareça, até transplante de coração hoje em dia. A pessoa tem um coração parado, a máquina vai garantir o bombeamento do sangue para chegar no cérebro. O coração é trocado, coloca o coração é um músculo que vai estar bombeando ali. Mas uma pessoa não pode ficar mais de 1 minuto, 2 minutos sem o sangue chegando no cérebro, sem o oxigênio. E é tudo um ciclo, porque os pulmões lá levam o oxigênio, o coração bombeia o sangue que está levando o oxigênio. E se o nosso cérebro fica sem o oxigênio, acaba sendo comprometido. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele mora no nosso coração. Aquele que tem o coração cheio das coisas de Deus, ele vai estar levando vida para a sua mente. É o coração que bombeia, mas é o sangue que leva a vida. Espiritualmente falando, quando o nosso coração, sabe quando você reage, um susto, o coração dispara, é uma surpresa, o coração dispara, o coração aí dispara, quando você já não tem mais reações no seu coração, quando as coisas de Deus já não provocam mais reações no seu coração, quando o louvor já não provoca mais reações no seu coração,
isso pode estar indicando morte, mas uma morte espiritual. Que essa noite seja uma noite de reavivamento. Que Jesus Cristo tome o seu coração. Eu sei qual é a área, porque aonde você está precisa, mas Ele está oferecendo vida. Como Ele já nos ofereceu, como o sangue já foi derramado, o sangue de Jesus está presente no meio de nós. A Páscoa representa esse sangue, o sangue que foi derramado. É um sacrifício, Ele vive, Ele venceu a morte. E como vocês pensam que você pensa que pode ter um problema, você pensa que está passando por uma situação difícil, nós servimos a um Deus que venceu a morte. No terceiro dia. O inimigo pode ter achado que pode ter ganhado. Os romanos ali ficaram felizes, todos ali, mas a palavra nos diz que, a palavra que nós lemos aqui, o anjo respondeu às mulheres: não tenhais medos, pois eu sei que buscai a Jesus, o que foi crucificado. Não tenha nenhum medo na sua vida, porque você está buscando Jesus. E quando você está buscando Jesus, tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. É Ele que endireita as minhas veredas, é Ele que endireita os meus caminhos, é Ele que é o meu GPS. O GPS da minha vida é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória. Nós temos uma promessa que mesmo que ali quando Jesus chega até as irmãs Marta e Maria, as irmãs estavam ali desesperadas com a perda do irmão. Jesus, Ele simplesmente nos diz que aquele que crê, ainda que morto, viverá. A nossa Lázaro passou por esse grande milagre. Às vezes nós temos situações onde nós achamos que não tem mais solução, achamos que já estão mortas no meio do nosso caminho. Mas Jesus, Ele vem e nos diz essa noite: aquele que crê, e Ele diz para ela assim: tu crê nisso? Às vezes nós colocamos a nossa própria fé em questão, e é onde Jesus para e nos diz: ei, tu crê que eu vou mudar a sua vida? Tu crê que eu vou mudar a sua história? Tu crê que na próxima Páscoa será tudo diferente? Porque nós às vezes estamos passando por situações, vivemos em momentos de crise, aonde achamos que as coisas são muito difíceis de mudar, mas nós servimos ao Deus que pode mudar o quadro a qualquer momento. Aleluia. A Páscoa não é comer chocolate, mas a Páscoa é celebrar aquele que nos salvou, aquele que venceu a cruz, venceu o túmulo, venceu a morte, e pode vencer até aquele coração, aquilo que está vazio dentro do seu coração. Jesus, Ele traz a vitória acima de tudo. Se tem alguém aqui essa noite que precisa de um grande milagre, você chegou nesse local no momento certo, aleluia, no dia certo, aleluia. Muitos de nós poderíamos, o mundo tenta nos desvirtuar dessa data, tenta nos buscar caminho. É o dia de se encontrar com a família, é o dia de estar ali, é o dia de almoçar, é o dia de jantar. Hoje eu não vou para a igreja, hoje não é o dia. Eu quero te dizer que hoje é o grande dia. E se você está aqui essa noite, é porque grandes coisas Deus tem para você essa noite. Amém? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus.
Deus, muito obrigado, pastor Eduardo, graças a Deus. Meus queridos, antes de orarmos, esqueci de dizer para vocês que a partir desse primeiro domingo do mês de maio, nós vamos mudar ali o horário do culto. Será todos os primeiros cultos de domingo do mês, né? É igual um carro a álcool, vai tentando até pegar. Que ela fica lá falando comigo, soletrando. É que nós entramos em um acordo, então nós vamos fazer todos os primeiros domingos de cada mês cultos de manhã. Então nós vamos fazer de manhã todo o primeiro domingo. Então o primeiro domingo do mês de maio, primeiro de junho, então nós vamos fazer uma experiência. Então nesse primeiro domingo de cada mês vamos ministrar a ceia do Senhor, né? Então, os outros 3 domingos às 18 horas. Mas o primeiro domingo, né, Lígia, vai ser às 10 horas da manhã. A proposta é que, se a coisa for melhorando, nós vamos fazer mais um domingo. E nesse domingo nós queremos fazer um almoço aqui, fazer uma coisa mais gostosa aqui, né? Temos aí uma igreja aí na cozinha, depois você vai conhecer, Edu. Tem aí, eu acho, faz a igrejinha, uma churrasqueira ali, a gente pode fazer um churrasco, um almoço, né? Fazemos assim, vamos agradecer a Deus. E quem puder, também uma proposta para aqueles que querem participar de algum aniversário, ter um momento de viajar, né? Então cultua no domingo, né? A Gabriela gostou, né, Gabriela? Então nós vamos cultuar no domingo de manhã. Aí você pode fazer a feira, pode passear com o marido, pode passear com os filhos, viajar, né? Então nós vamos fazer essa experiência, amém? Amém. Você já tem essa experiência, né, Rose? Já todos os domingos de manhã, né? Lá, né? Aqui na revelação é o terceiro, foi hoje, né? Nós vamos fazer no primeiro, amém? Aí vocês estão convidados, amém? E a primeira semana do mês de maio, que é a terça-feira, vai se iniciar a oração com as mulheres. É a primeira semana do mês de maio, na terça-feira. Isso será todas as terças-feiras. E quem vai trazer a palavra do Senhor Jesus é a missionária Ivone. Amém? Será às 15 horas, é isso? 15 horas. É isso? É isso, pastor? Eu estou falando errado? Se qualquer coisa me corrija. Puxa a orelha, pastor. Então, às 15 horas, na terça-feira. Na quarta-feira, aí vamos iniciar aqui também cultos à noite. Então, a partir da inauguração vai mudar muita coisa aqui, né? Então, a partir do mês de maio, vamos iniciar na terça-feira, todas as terças-feiras, culto com as irmãs, às 15 horas. Na quarta-feira, às 20 horas, culto da vitória, né? E aí vamos indo. E aos sábados, nós vamos fazer uma manhã com Deus, né? Vamos ministrar ensinos, oração e ensino. A igreja precisa de ensino, né? Então nós vamos ensinar alguns significados doutrinários bíblicos para que a igreja possa crescer. E na ceia, o ministro está falando, eu vou perder a primeira ceia. Não, porque ele está em viagem, né? Mas nós vamos iniciar na segunda ceia, que é o mês de junho. Nós vamos iniciar o significado de cada ceia. Então nós vamos falar parte por parte até o final do ano o que significa ceia, né? O que significa estarmos participando da ceia, o pão, o vinho, qual é o significado, né? Qual é o significado de fazermos a nossa avaliação com Deus para participar da ceia. Então cada ceia nós vamos ministrar esses pormenores, amém? E sábado quero todos vocês, amém? Todos vocês aqui, para juntos louvarmos e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Presbítero Cláudio
a oração e a bênção apostólica com o Senhor, viu? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sou baixinho, fica baixinho. Pai, Senhor, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. Sim, Jesus. Por essa noite maravilhosa, pela palavra, por aquilo que Cristo fez por nós. Estamos aqui comemorando, né? A ressurreição do Senhor e tudo aquilo que Ele fez pela gente. E leve ao seu coração, cada um que está aqui nessa noite. Deus não reúne pessoas, Deus reúne propostas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecendo, Senhor, ricamente por essa noite, Pai. Muito obrigado pela palavra, Senhor, pelos louvores, Senhor, por cada um que o Senhor que entrou nessa noite aqui, Pai. Pai, tome em tuas mãos, leve o Senhor em segurança, como o Senhor trouxe, o Senhor leva-nos em segurança, Senhor. Tenhamos sua bênção, o seu poder, a tua glória, que possamos ter um dia maravilhoso amanhã, Senhor, uma semana maravilhosa, que as bênçãos do Senhor venham, Senhor, nos acompanhar todos os dias da nossa vida, Senhor. Tome em tuas mãos, Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela vida de cada um nesse ministério. Senhor, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, a nossa volta, Senhor, guardar a nossa família, guardar a nossa casa, Senhor, guarde tudo aquilo, Senhor, ao qual o Senhor deseja, Senhor, guardar no propósito da vida de cada um. Senhor, aquilo que cada um veio buscar, o Senhor vem entregar e vem levar, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce consolações do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas seja para todo sempre, e aquele que crê assim diz. Amém. Glória a Deus.